Audiolivro criado por Cristiane Batista. Deixe seu like, se inscreva, agradeço. A ideia de uma quaternidade. Jung. Ultimeu, primeira obra que esboçou uma fórmula filosófica trinitária para a imagem de Deus, começa com uma pergunta: 1, 2, 3, mas o quarto, onde é que está? O Fausto, como se sabe, assumiu esta pergunta na cena dos cabiros. Nós trouxemos 3, o quarto não quis vir conosco, ele diz que é o único verdadeiro, que pensa por todos os outros. Quando Goethe diz que o quarto é o que pensa por todos os outros, temos a impressão de que este quarto seja o próprio pensamento de Goethe. Os cabiros são verdadeiramente as forças secretas da imaginação criadora, os duendes que trabalham subterraneamente na região subliminar de nossa psique, para prover-nos de ideias súbitas, e que à maneira dos kobolds pregam todos os tipos de peças, roubando de nossa memória e inutilizando datas e nomes que tínhamos na ponta da língua. Eles se encarregam de tudo quanto a consciência e as funções de que ela dispõe não anteciparão. Como tais funções só podem ser usadas pela consciência quando forem adequadas, se a função inconsciente e, por isso mesmo, autônoma, não estiver sendo usada, por impossibilidade, é pelo fato de não ser adequada. Compreende-se que se prefiram as funções diferenciadas ou diferenciáveis, e se deixem de lado ou inclusive se recalquem as funções ditas secundárias ou inferiores porque estas são embaraçosamente inadequadas. Na realidade, estas funções têm uma tendência muito acentuada a comparecer revestidas de um caráter infantil, comum, primitivo ou arcaico. Quem se preza, terá o cuidado de não cair no ridículo devido a coisas desta espécie. Uma consideração mais atenta permitirá que descubramos precisamente nos motivos primitivos e arcaicos da função inferior determinadas significações e relações simbólicas significativas, sem que zombemos dos cabiros tal como se fossem ridículos pequenos polegares sem importância. Pelo contrário, devemos suspeitar que eles encerram um tesouro de sabedoria escondida. Da mesma forma que no Fausto, o quarto pensa por todos os outros, assim também o oitavo deve ser aetatis seu conditionis naturam ostendere de genus alia, falar fluentemente uma língua desconhecida ou entender quem a está falando, revelar coisas que se acham à distância, ou ocultas, demonstrar forças que estejam acima das condições normais da idade ou da natureza do paciente, ou outras coisas do mesmo gênero. Estes critérios, quanto ao essencial, são de natureza parapsíquica. O conceito da Igreja a respeito da possessão diabólica limita-se portanto a pouquíssimos e raríssimos casos, ao passo que emprego este conceito num sentido muito mais amplo. Para designar um sintoma psíquico que ocorre com muita frequência, todo e qualquer complexo relativamente autônomo, não submetido, portanto, à vontade consciente, ocasiona uma obsessão na consciência proporcional à sua autonomia, limitando a liberdade desta última. A respeito da questão relativa à distinção que a Igreja faz entre enfermidade e possessão, obsession, de Tonquedec, les maladies nerveuses ou mentals e les manifestations diaboliques. Frequentemente deparo com a ideia de que o tratamento ou a interpretação psicológica reduzem Deus à mera psicologia. Mas não se trata absolutamente de Deus, mas de suas representações, como sempre tenho acentuado.
São as pessoas que possuem tais representações e fabricam tais imagens, e são coisas desta natureza que pertencem justamente à psicologia. O sentimento é tudo, o nome é som e fumaça. O problema do quarto elemento no Fausto é discutido também em Interrogado, até mesmo no Olimpo. Goethe teve a grande inspiração de não subestimar sua própria função inferior, embora ela se achasse nas mãos dos cabiros, sendo por isso, sem a menor sombra de dúvidas, de caráter mitológico e arcaico. O quarto foi caracterizado de maneira muito feliz, o quarto não quis vir conosco. Ele preferiu ficar por aí, em algum lugar, atrás ou embaixo. 3 das 4 funções de orientação psíquica se acham ao alcance da consciência. Isto concorda com a experiência psicológica segundo a qual um tipo racional, PS, cuja função mais diferenciada, superior, é o pensamento, no sentido de intelecto, dispõe também de uma ou duas funções auxiliares de natureza irracional, ou sejam a sensação, no sentido de function do real, função do real, e a intuição, no sentido de percepção por meio do inconsciente. Sua função inferior, portanto, é o sentimento, a função do valor, que se acha num estado de regressão, contaminado pelo inconsciente. Ele não vem com os outros, e muitas vezes nos surpreende, seguindo seus próprios caminhos. Esta estranha cisão é, ao que parece, uma aquisição cultural e indica que a consciência se libertou da prisão demasiado estreita do espírito pesadume. Quando o indivíduo deixar para trás e mesmo esquecer a função que ainda continua indissoluvelmente ligada ao passado e às raízes noturnas da psique e que remontam até o reino animal, adquirirá uma nova liberdade que nada tem de ilusório, mas o capacita a transpor abismos com a celeridade do vento. Graças à abstração, ele pode se libertar do jugo das impressões sensoriais, das emoções, das ideias fascinantes e dos pressentimentos. Certos ritos primitivos de iniciações sublinham o processo da transmutação em espíritos e no invisível, indicando com isto a relativa emancipação da consciência das péias da indiferenciação. Embora o impulso propiciador, que não é característico apenas das religiões primitivas, se refira mais a um processo de transformação completa, de renovação total, trata-se sempre, é claro, de uma relativa mudança, que conserva amplamente sua vinculação com o passado. Se não fosse assim, toda mudança de caráter religioso deveria conduzir a uma dissolução total da personalidade ou a uma perda da memória, o que evidentemente não acontece. A conexão com a atitude primitiva é mantida pela circunstância de que uma parte da personalidade permanece na situação precedente, isto é, no estágio de inconsciência, e configura a sombra. É sensível à perda no domínio da consciência, por faltar pelo menos uma das 4 funções de orientação, e justamente a função oposta à função superior ou principal. A falha nem sempre aparece como uma ausência total, isto é, a função secundária pode ser inconsciente ou consciente, mas é autônoma e obsessiva, e jamais se deixa influenciar pela vontade. Apresenta o caráter de ou tudo ou nada dos instintos. Embora a emancipação do instinto signifique uma diferenciação e elevação da consciência, ela só se efetua às custas da função inconsciente e por isso falta na orientação consciente aquele aspecto que poderia ter sido proporcionado pela função de menor importância.
Assim é que pessoas de admirável amplitude de consciência sabem menos a respeito de si próprias do que uma criança, tudo isto porque o quarto não quis vir, ficou em cima ou embaixo, no reino do inconsciente. Ao contrário do pensamento trinitário de Platão, a velha filosofia grega pensava em termos de quaternidade. Em Pitágoras não é a tríade que desempenha o grande papel, mas a quaternidade, como pês no chamado juramento pitagórico, o qual proclama que o número 4, a tetractis, tem as reais da natureza eterna. Na escola pitagórica também domina a ideia de que a alma é um quadrado e não um triângulo. A origem desta opinião jaz nas trevas do passado do pensamento helênico. A quaternidade é um arquétipo que se encontra, por assim dizer, em toda a parte e em todos os tempos. É pressuposto lógico de todo e qualquer julgamento de totalidade. Quando se quiser pronunciar um julgamento desta espécie, ele deverá ter 4 aspectos. Por exemplo, para designar a totalidade do horizonte, devemos mencionar os 4 pontos cardeais. A tríade é um esquema ordenador artificial, e não natural. Por isso trata-se sempre de 4 elementos, de 4 qualidades primitivas, de 4 cores, de 4 castas na Índia, de 4 caminhos, no sentido da evolução espiritual, no budismo. Por esta razão há também 4 aspectos psicológicos de orientação psíquica, além dos quais nada de fundamental se pode dizer. Para orientarmos-nos psicologicamente, precisamos de 4 funções. A primeira diz-nos se existe alguma coisa, a segunda indica-nos em que consiste esta coisa, a terceira nos diz se tal coisa nos convém ou não, se a queremos ou não, e uma quarta diz-nos de onde provém tal coisa e qual o seu destino. Fora disto, nada mais se tem a dizer. Em Schopenhauer já encontramos a demonstração de que o princípio da razão suficiente contém uma quádrupla raiz. E isto precisamente porque o aspecto quaternário constitui o mínimo exigido para a perfeição integral de um julgamento. O ideal de perfeição é o redondo, o círculo, mas sua divisão natural e mínima é a quaternidade. Se esse não é o caso, o conceito trinitário de Platão fosse idêntico ao da trindade cristã, e se, por isso mesmo, Platão colocasse sua tríade acima de tudo, poder-se-ia argumentar que tal julgamento não é um julgamento de totalidade. Teria excluído um quarto elemento necessário, e se por acaso Platão considerasse a figura de 3 lados como uma representação ideal do belo e do bem e lhe atribuísse todas as qualidades positivas, ter-lhe-ia retirado o mal e a imperfeição. Onde então este ficou? O pensamento cristão responde a esta pergunta, explicando que o mal é uma privatio boni, a privação de um bem. Esta fórmula clássica nega que o mal tenha existência absoluta, e o transforma em sombra que goza somente de uma existência relativa e dependente da luz. Ao bem, pelo contrário, atribui existência e caráter positivos. A experiência psicológica nos mostra que o bem e o mal constituem o par de contrários do chamado julgamento moral e que enquanto tal tem sua origem no próprio homem. Como sabemos, só se pode emitir um julgamento quando é possível o seu oposto em termos de conteúdo. A um mal aparente só se pode contrapor um bem igualmente aparente, e um mal não substancial só pode ser anulado por um bem igualmente não substancial.
Um existente se contrapõe a um não existente, mas nunca um bem existente pode contrapor-se a um mal não existente, pois este último é uma contradictio in adjecto, uma contradição nos próprios termos e gera uma desproporcionalidade em relação ao bem existente. De fato, um mal não existente, negativo, só pode contrapor-se a um bem igualmente não existente, positivo. Dizer que o mal é mera privatio boni nada mais é do que negar a antinomia bem e mal. Como se poderia falar de um bem, se não existisse igualmente um mal? Como falar de um claro sem um escuro, de um em cima sem um embaixo? A conclusão inevitável é a de que, se atribuímos um caráter substancial ao bem, devemos também atribuí-lo ao mal. Se o mal não é substancial, o bem não passa de algo vago, porque não tem de defender-se de um adversário substancial, mas unicamente de uma sombra, de uma privatio boni. Uma concepção desta espécie dificilmente se ajustará à realidade observável. Não se pode evitar a impressão de que tendências apotropaicas tenham influído na formação destas opiniões, com a compreensível preocupação de resolver de maneira mais otimista possível o espinhoso problema do mal. E muitas vezes o consegue tão bem, que o cavaleiro passa por cima do lago congelado sem se dar conta do perigo em que se encontra. Uma outra concepção acerca do mal diz-nos que ele tem substância e personalidade, como o demônio ou Lúcifer. Há uma crença segundo a qual o demônio é apenas uma espécie de kobold maligno e que a transforma, assim, num chefe de tribo insignificante de Silvanos e gênios travessos. Uma outra concepção lhe atribui maior dignidade, a ponto de identificá-lo simplesmente com o mal em geral. A questão de saber se podemos identificar o mal com o maligno é controversa. A Igreja distingue entre o mal físico e o mal moral. O primeiro pode ter sido desejado por Deus e pela providência divina, para corrigir o homem, mas o segundo não, porque Deus não pode querer o pecado, nem mesmo como meio em vista de um fim. É difícil demonstrar nos casos concretos esta concepção da Igreja, pois para ela as perturbações psíquicas e somáticas são males ao mesmo tempo morais e físicos, enquanto enfermidades do homem. De qualquer modo, há uma opinião segundo a qual o demônio, embora tenha sido criado, é autônomo e eterno. Além disto, é o adversário de Cristo, que, com a infecção dos primeiros pais pelo pecado original, introduziu a corrupção na criação e tornou necessária a encarnação de Deus como obra de salvação da humanidade. Aqui, o diabo agiu livremente e a seu bel prazer, como no caso de Jó, em que chegou inclusive a convencer Deus. Esta eficácia poderosa do diabo dificilmente se ajusta à sua existência de sombra, que lhe é atribuída como privatio boni, a qual, como já disse, parece um eufemismo. O diabo, como pessoa autônoma e eterna, corresponde mais ao seu papel de adversário de Cristo e à realidade psicológica do mal. Mas se o diabo pode pôr em questão o sentido da obra da criação divina e corrompê-la, e se Deus não o impede de continuar nesta nefasta atividade, jogando com a livre decisão do homem, sabidamente inepto e inconsciente, é porque o espírito maligno, apesar da segurança de ambas as partes, representa um fator de potencialidade verdadeiramente imprevisível. Em todo o caso, é patente o dualismo dos sistemas gnósticos, os quais procuram fazer justiça ao significado real do mal.
Estes sistemas possuem também o mérito de terem sido os primeiros a se ocupar do problema do pequeno trecho em grego. A tradição bíblica deixa aqui muita coisa obscura e é muito compreensível que os velhos teólogos não se tenham apressado, com o advento do iluminismo, no tocante ao problema do domínio do mal. Num sistema monoteísta, tudo o que se opõe a Deus não pode derivar senão do próprio Deus. Isto era pelo menos chocante, e por isso devia ser evitado. Esta é a razão mais profunda pela qual o diabo, esta instância de sua influência, não tenha encontrado acolhida no cosmos trinitário. Não se pode dizer com certeza que relação ele guarda com a Trindade. Como adversário de Cristo, deveria ocupar uma posição antinômica correspondente e ser também um filho de Deus. Isto nos levaria diretamente a certas concepções gnósticas segundo as quais o diabo, que chamavam de Satanael, era o primeiro filho de Deus e Cristo o segundo. Outra consequência lógica seria a abolição da fórmula trinitária e sua substituição por uma quaternidade. A ideia de uma quaternidade dos princípios divinos foi combatida com a maior veemência pelos santos padres, quando se tentou, adicionar a essência de Deus como quarto elemento às três pessoas divinas. Esta cerrada oposição é tanto mais estranha, quando se sabe que o símbolo central do cristianismo, a cruz, é evidentemente uma quaternidade. Mas ela representa também o sofrimento de Deus em imediata conexão com o mundo. O príncipe deste mundo, Princeps Ius Mundi, JO 12,31, 14,30, como se sabe, é o diabo, que se impõe ao homem-deus, embora, com isto, como se crê, tenha preparado sua própria derrota, cavando seu próprio túmulo. Também, de acordo com uma antiga concepção, Cristo é a isca colocada no anzol, a cruz, com o qual Deus apanha o Leviatã, o diabo. Por isso convém ter presente que a cruz representa precisamente o conflito entre Cristo e o diabo, e foi por este motivo levantada exatamente no centro do universo, entre o céu e o inferno, correspondendo à quaternidade. A iconologia da Idade Média, desenvolvendo as especulações a respeito da Mãe de Deus, imaginou um símbolo quaternário, mediante as representações da coroação de Maria, e o introduziu, por assim dizer de mansinho, no lugar da Trindade. A Assumptio Beatae Mariae Virginis Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria significa que a alma de Maria foi introduzida no céu juntamente com o corpo, e é uma doutrina admitida pela Igreja, embora não tenha sido fixada como dogma. Cristo foi elevado também aos céus em corpo e alma, mas aqui existe algo bastante diferente, pois Cristo é Deus, o que não se pode dizer de Maria. No caso desta, tratar-se-ia de um corpo muito mais material, isto é, de uma realidade ligada ao espaço e ao tempo, o que não é precisamente o caso de Cristo. Desde o Timeu, o quarto elemento implica uma realização e, consequentemente, uma passagem a um estágio essencialmente diverso, ou seja, a passagem para a materialidade cósmica, a qual, segundo um pronunciamento autorizado, está submetida ao Princeps Ius Mundi, ao príncipe deste mundo. A matéria, com efeito, é o extremo oposto do espírito. É verdadeiramente a morada do diabo, que tem o seu inferno e o fogo de sua fornalha no interior da terra, ao passo que o espírito luminoso paira no éter, livre das cadeias da gravidade terrestre.
A Assumptio Mariae significa uma preparação, não apenas para a divindade de Maria, mas também para a quaternidade. Ao mesmo tempo, a matéria é transposta para o reino da metafísica e juntamente com ela o princípio corruptor deste mundo, o mal. Pode-se considerar a matéria como originariamente pura e, em princípio, capaz de pureza, mas isto não excluiria o fato de que a matéria indica, pelo menos, a certeza dos pensamentos de Deus, possibilitando, por conseguinte, o processo de individuação com todas as suas sequências. Por esta razão é que o adversário foi imaginado de algum modo, logicamente, como alma da matéria, pois esta, do mesmo modo que o diabo, representa aquela oposição dos contrários sem a qual é simplesmente impensável a autonomia da existência individual. O diabo se caracteriza pela sua oposição e pelo fato de querer sempre o contrário, do mesmo modo que a desobediência caracteriza o pecado original. Como já foi dito, são estes os dois pressupostos da obra da criação e portanto deveriam estar inscritos no plano divino e incluídos na esfera do divino. A definição cristã de Deus como summum bonum sumo bem exclui, a priori, o maligno, o qual, segundo o pensamento do Antigo Testamento, era um dos filhos de Deus. Assim, o diabo ficou fora da ordem trinitária e em oposição a ela. A representação de Deus com 3 cabeças corresponde a um caráter tricefálico de Satanás, como, ps, aparece em Dante. Isto implica uma antitrinidade, uma verdadeira umbra trinitatis, em analogia com o anticristo. O diabo é, indubitavelmente, uma figura incômoda e desagradável. Ele se acha como que colocado de través na ordem cristã do mundo. É por isto que se evita considerar seu significado, recorrendo-se, de preferência, a diminutivos eufemísticos ou mesmo deixando-se de encará-la frontalmente e mais ainda, pondo-a por conta do homem, e isto precisamente por parte de pessoas que protestariam com veemência se o homem pecador tivesse a pretensão de atribuir a si mesmo a origem de todo o bem. Basta um relance de olhos nos textos sagrados para vermos a importância de como semelhantes representações se acham vivamente arraigadas na mente humana. Que se acha revestido o diabo no drama divino da redenção. Se o poder do maligno fosse tão pequeno, como pretendem alguns, o mundo não teria precisado que a própria divindade descesse até ele, ou estaria em poder do homem tornar o mundo bom, o que não aconteceu até o dia de hoje. Seja qual for a posição metafísica do diabo, o mal, no âmbito da realidade psicológica, significa uma limitação efetiva e mesmo ameaçadora do bem, de modo que nada adiantaria dizer que não é somente a noite e o dia que se contrabalançam neste mundo, mas também o bem e o mal, e que este é o motivo pelo qual a vitória do bem implica sempre numa atuação especial da graça. A não ser o dualismo estranho dos persas, não há uma figura do diabo propriamente dito nos primórdios da evolução espiritual da humanidade. No Antigo Testamento há um esboço dele na figura de Satanás. O verdadeiro diabo só vai aparecer como adversário de Cristo, e com isto se manifesta, de um lado, a luz do mundo de Deus e, do outro, o abismo do inferno. O diabo é autônomo, não pode estar submetido ao poder de Deus, pois senão não teria condições de ser o adversário de Cristo, seria apenas uma máquina de Deus. A proporção em que o uno,
o indeterminado, se desdobra na dualidade, ele se transforma em determinado, isto é, neste homem que é Jesus Cristo, Filho de Deus e Logos. Este enunciado só é possível em virtude do uno que não é Jesus, nem Filho, nem Logos. Ao ato de amor na pessoa do Filho se contrapõe a negação de Lúcifer. Visto que o diabo foi criado por Deus como anjo que caiu do céu a modo de um relâmpago, proveio então da divindade e se tomou o Senhor deste mundo. É significativo que os gnósticos tenham expresso esta concepção, quer por meio da figura do demiurgo imperfeito, quer pelo arconte saturnino, o Jaldabaoth. As representações figuradas deste arconte correspondem, em todas as suas particularidades, às de um demônio diabólico. Representa o poder das trevas, do qual Cristo veio libertar a humanidade. Os arcontes também vieram do seio do abismo insondável, ou seja, da mesma fonte que o Cristo gnóstico. Um pensador da Idade Média observou que na tarde do segundo dia da criação, depois de haver separado as águas superiores das águas inferiores, Deus não disse que era bom tal como nos outros dias. E isto precisamente porque no segundo dia Deus criou o binarius, o número binário, que é a origem do mal. Encontramos de novo tal reflexão num relato persa, onde se atribui a origem de Ahriman a uma dúvida de pensamento por parte de Ahura Mazda. Diante disto, um pensamento não trinitário dificilmente pode fugir à lógica do seguinte esquema: Peitar, Philos, Diabolos. Por isso não devemos espantar-nos com o fato de encontrar muito cedo a ideia do anticristo. Ela devia estar ligada, de um lado, ao sincronismo astrológico da Era dos Peixes, que então se iniciava, e, do outro, com o processo crescente da realização da dualidade determinada pelo Filho, a qual, por sua vez, foi prefigurada também no símbolo dos peixes, hífen, ou seja, nos dois peixes que se movem em direções contrárias, ligados por uma comissura linha de junção. Seria um erro pensarmos, aqui, em qualquer construção causalística. Trata-se, pelo contrário, de conexões mútuas pré-conscientes e predeterminadas dos arquétipos, dos quais também encontramos indicações em outras constelações e, de modo particular, no processo de formação dos mitos. Em nosso diagrama, Cristo e o diabo aparecem como dois opostos equivalentes, através da ideia de adversário. Esta oposição representa um conflito com a parte extrema e, por isso mesmo, é também uma tarefa que diz respeito à humanidade até o dia de hoje, ou melhor, até a essa época de transformações em que o bem e o mal começaram a ser relativizados, colocando-se em dúvida, um ao outro. Foi quando começou a erguer-se um clamor por uma existência para além do bem e do mal. Na era cristã, ou seja, no reino do pensamento trinitário, uma reflexão desta ordem não tem lugar, pois o conflito é demasiado violento para que se possa atribuir ao mal qualquer outra relação lógica com a Trindade que não seja a de uma absoluta oposição. Numa oposição afetiva, isto é, num conflito, a tese e a antítese não podem aparecer juntas. Só uma reflexão bastante fria sobre a relatividade do valor do bem e do mal pode consegui-lo. Mas neste caso já não existe dúvida alguma que uma vida comum é inspirada não só pelo Pai e pelo Filho luminoso, como também pela criação tenebrosa. O conflito inexprimível, criado pela dualidade,
se desálava no quarto princípio, que restabelece a unidade do primeiro em seu pleno desdobramento. O ritmo é um andamento ternário, mas o símbolo é uma quaternidade. Peitar. Filhos diabolos. Espíritas. A especulação religiosa não desconhece o duplo aspecto do Pai. É isto o que vemos, ps, na alegoria do unicórnio, que representa o ânimo colérico de Javé. Como esse animal irascível, também Javé teria lançado este mundo na desordem, e somente no seio da Virgem pura se converteria em amor. Lutero conhecia um Deus absconditus, Deus escondido. Os assassinatos, os homicídios, as guerras, as doenças, os crimes e toda espécie de abominação incidem na unidade da divindade. Se Deus se revela e se converte num ser determinado, isto é, num determinado homem, então os seus contrários deveriam dissociar-se, de um lado o bem e do outro o mal. Desfizeram-se assim as oposições letontas na divindade quando o Filho foi gerado, para manifestarem-se depois na oposição Cristo-Diabo. A oposição persa Ormuzd-Ahriman deve ter-lhe servido de base como sousentendo e subentendida. O mundo do Filho é o mundo da cisão moral, sem a qual a consciência humana dificilmente teria podido conseguir aquele progresso na diferenciação espiritual a que realmente chegou. Que em nossos dias não haja grande entusiasmo por este tipo de progresso é o que demonstram as dúvidas que assaltam a consciência do homem moderno. O cristão é um homem moralmente sofredor e, apesar da sua libertação potencial, precisa da ajuda do Consolador, do Paráclito, em seus sofrimentos. O homem não pode superar seus conflitos com suas próprias forças, pois não foi ele quem os imaginou. Ele necessita do consolo e da conciliação divina, isto é, da espontânea revelação daquele Espírito que não depende da vontade do homem mas vem e vai, segundo quer. Este Espírito é um acontecimento autônomo da alma, uma quietação da tempestade, uma luz de reconciliação em meio às trevas do intelecto humano, a ordem secreta dentro do caos de nossa psique. O Espírito Santo é um consolador como o Pai, um silencioso, eterno e abissal. Uno, no qual o amor e o temor se fundirão numa inexprimível unidade. E é justamente nesta unidade que se restabelece o sentido original do mundo do Pai, ainda carente de sentido, no quadro da experiência e da reflexão humanas. O Espírito Santo é a conciliação dos opostos, dentro de uma concepção quaternária da vida e por isso mesmo a resposta ao sofrimento no interior da divindade, personificada em Cristo. A quaternidade dos pitagóricos era um fato natural, uma forma arquetípica representada plasticamente, mas não um problema moral, e menos ainda um drama divino. Por isso sucumbiu. Era puramente natural e, por isso mesmo, uma concepção não refletida do espírito preso à natureza. A cisão provocada pelo cristianismo introduziu o combate entre a natureza e o espírito, tornando o espírito humano capaz de pensar e refletir não somente além da natureza, mas também contra ela, capacitando-o também de mostrar a sua liberdade divina. Este impulso, surgido das obscuras profundezas da natureza humana, culmina no pensamento trinitário que se movimenta num reino platônico e supra-urânico. Entretanto, com ou sem razão, continua de pé a questão relativa à existência do quarto elemento. Isto quer dizer que ele ficou embaixo,
como representação herética da quaternidade, ou como especulação da filosofia natural do hermetismo. A este respeito, eu gostaria de lembrar a figura do médico e alquimista de Frankfurt, Gerardus Dorneus, que se escandalizou com a quaternidade dos princípios fundamentais transmitidos na sua arte desde épocas imemoriais e com o objetivo da alquimia que era de conseguir o lepis philosophorum, a pedra filosofal. Um fato que despertou-me a atenção foi o de que esta quaternidade constituía verdadeiramente uma heresia, uma vez que o princípio que rege o mundo representa uma trindade. A quaternidade, por conseguinte, só pode provir do diabo. Isto é, o 4 vem a ser o dobro de 2, e o 2 foi criado no segundo dia da criação e evidentemente Deus não estava de todo contente quando chegou a tarde do segundo dia. O binarius é o diabo da cisão, da desagregação, e é também o feminino. Tanto no Oriente como no Ocidente os números pares são femininos. O fato indesejável, ocorrido no segundo dia da criação, foi o de que, nesse dia nefasto, se manifestou, como em Aura Maida, uma cisão na natureza do Pai, da qual se originou o serpens quadricornutus, a serpente de 4 chifres, que logo seduziu Eva, com a qual tinha parentesco por causa de sua natureza binária, vira Dei ou Creatur, mulher simia Dei. O homem foi criado por Deus, mas a mulher foi criada pelo macaco de Deus. O diabo é o macaco de Deus, a sombra que o imita, o espírito imitador do gnosticismo e da alquimia grega. Mas é o Senhor deste mundo, a cuja sombra o homem nasceu, sendo por ele onerado e corrompido através do pecado original. Segundo os gnósticos, Cristo ter-se-ia libertado da sombra com a qual nascera, tornando-se sem pecado. É mediante sua ausência de pecado que ele nos mostra sua imiscibilidade com o mundo tenebroso do homem ligado à natureza, e do qual este último tenta inutilmente se desembaraçar. Temos ainda um resto de terra a carregar penosamente. A vinculação com a physis, com o mundo material e suas exigências, provocou a posição ambígua do homem, o qual, por um lado, talvez possua a capacidade de ser iluminado, mas por outro se acha submetido ao Senhor deste mundo, infeliz de mim. Quem me livrará deste corpo de morte? Cristo, ao invés, graças à sua ausência de pecado, vive no reino platônico das ideias puras, onde só o pensamento do homem pode chegar, mas não o próprio homem em sua totalidade. O homem é verdadeiramente a ponte que transpõe o abismo entre este mundo, o reino do tenebroso tricéfalo, e a Trindade Celeste. É por isso que sempre houve desde os neopitagóricos gregos até o Fausto de Goethe e mesmo nas épocas de fé incondicional na Trindade a procura de um quarto elemento perdido. Embora os que o buscassem fossem considerados cristãos verdadeiros, eram no entanto cristãos marginais, pois se dedicavam a uma opus atividade, cuja finalidade principal era libertar o serpens quadricornutus, a anima mundi enredada na matéria, o Lúcifer caído. Para eles, o que estava escondido na matéria era o lumen luminum, a luz luminosa, a sapientia Dei, a sabedoria de Deus, e sua obra era um puro dom do Espírito Santo. Nossa fórmula quaternária dá razão às suas pretensões, pois como síntese do uno original e posteriormente cindido, o Espírito dimana igualmente de uma fonte luminosa e de uma fonte obscura, pois do acorde da sabedoria divina participam, ao mesmo tempo, forças da direita e da esquerda, como se lê nas Memórias de São João.
Um aspecto que talvez tenha chamado a atenção do leitor é que, em nosso esquema quaternário, se entrecruzam duas correspondências, a saber, de um lado, a identidade antinômica entre Cristo e seu adversário e, do outro, o desdobramento da unidade do Pai na diversidade do Espírito Santo. A cruz que daí resulta é o símbolo do sofrimento da divindade que salva o mundo. Este sofrimento não poderia ocorrer nem apresentar de qualquer modo os seus efeitos, se não existisse um poder contrário a Deus, este mundo, e seu Senhor. O esquema quaternário admite esta existência como um dado inegável, quando impõe as cadeias da realidade deste mundo ao pensamento trinitário. A liberdade platônica atribuída ao Espírito não possibilita um julgamento de totalidade, pelo contrário, separa violentamente no âmbito divino a parte luminosa da parte tenebrosa correspondente. Esta liberdade é, em boa parte, um fenômeno cultural e a mais nobre ocupação de um ateniense feliz, a quem coube a sorte de não ser um ilota. Só pode colocar-se acima da natureza quem tem um outro para carregar, em seu lugar, o peso da terra. Como teria filosofado Pietão se fosse escravo de sua própria casa? Que teria ensinado o Rabi Jesus, se tivesse mulher e filhos para cuidar? Se tivesse de cultivar o campo onde cresceu o pão que ele partiu e cuidar da vinha onde amadureceu o vinho que ele deu para beber? O peso obscuro da terra também faz parte do conjunto. Neste mundo não há bem sem mal, dia sem noite, verão sem inverno. Mas ao homem civilizado talvez falte o inverno, porque pode muito bem proteger-se contra o frio, talvez falte a sujeira, porque pode lavar-se, talvez falte o pecado, porque pode, cautelosamente, isolar-se dos demais homens, evitando assim muitas ocasiões malignas. Pode parecer bom e puro a seus próprios olhos, porque não sofreu as necessidades do outro para lhe ensinar. O homem da natureza, pelo contrário, possui uma totalidade que se poderia admirar. Mas, a rigor, nada existe nele que mereça nossa admiração. O que nele se encontra é a eterna inconsciência, o pântano, a sujeira. Mas se Deus deve nascer como homem e a humanidade deve se unir na comunhão do Espírito Santo, tem de passar pelo terrível tormento de carregar o mundo com sua realidade. É uma cruz, e ele próprio é uma cruz para si mesmo. O mundo é o sofrimento de Deus, e todo indivíduo que deseja chegar à própria totalidade, ainda que apenas aproximativamente, sabe muito bem que ela não é mais do que carregar o peso da cruz. Estas ideias foram expressas no filme negro, Green Pastures Verdes Prados, com uma beleza e simplicidade tocante. Deus havia governado o mundo durante vários anos, com maldições, trovões e afogamentos, mas sem êxito. Por fim, viu que devia tornar-se homem, a fim de chegar até as raízes do mal. Depois de passar pelos sofrimentos do mundo, fazendo-se homem, Deus nos deixou um Consolador, a terceira pessoa da Trindade, a fim de que habitasse em muitos indivíduos, precisamente naqueles que de nenhum modo gozavam da prerrogativa e da possibilidade de não pecar. Por isso é que, no Paráclito, Deus se aproxima muito mais do homem real e de suas trevas do que no Filho. O Deus luminoso caminha pelo homem-ponte, a partir do lado diurno, enquanto a sombra de Deus o faz, do lado noturno. Neste terrível dilema,
que ameaça explodir o pobre recipiente com uma embriaguez e tremores inauditos, quem decidirá? Provavelmente a revelação de um Espírito Santo, vinda do próprio homem. Da mesma forma que a revelação do homem se fez, outrora, a partir de Deus, assim também é possível que, no momento em que o anel se fechar, Deus se revele a si próprio a partir do homem. Mas assim como, neste mundo, ao lado de cada bem existe um mal, assim também o pneumantimimon provocará no homem uma divinização de si próprio, a partir da inabitação do Paráclito, provocando uma inflação do sentimento desmesurado de seu próprio valor, cujo prelúdio já se achará claramente delineado no caso de Nietzsche. Quanto mais inconscientemente se coloca o problema religioso, tanto maior será o perigo de que o homem use abusivamente do núcleo divino que há em si, para uma ridícula ou demoníaca inflação de sua própria pessoa, em vez de perceber que mais não é do que um estábulo no qual nasce o Senhor. Mesmo no cume mais elevado nunca estaremos além do bem e do mal, e quanto maior for o nosso conhecimento acerca do complicado entrelaçamento do bem e do mal, tanto mais inseguro e mais confuso se tornará nosso julgamento moral. Aqui, de nada adianta atirar no lixo o critério moral e fixar novos quadros, segundo padrões bem conhecidos, pois a injustiça pensada, premeditada e executada haverá de se vingar, no futuro, de nossa alma, como sempre, sem preocupar-se se o mundo gira ou não para nós. Nosso conhecimento sobre o bem e o mal vai diminuindo à medida em que se acumulam nossas descobertas e experiências, e diminuirá ainda mais no futuro, sem que tenhamos a possibilidade de livrar-nos das exigências éticas. Nesta extrema incerteza necessitamos da iluminação de um Espírito Santo totalizador, que poderá ser tudo, menos nossa inteligência racional.